Enquanto línguas evoluem, sua pronúncia é uma das partes que mais evidentemente se modifica. Existem diversos fenômenos diferentes que alteram a pronúncia das palavras numa língua. Aqui a gente vai falar sobre um processo chamado harmonia. A harmonia basicamente se refere ao processo de assimilação ocorrendo em sons não adjacentes. Ué, você não sabe o que é assimilação? Então deve ter perdido meu vídeo sobre isso que saiu poucas semanas atrás. Confere no card aí em cima. A gente pode classificar a harmonia em 3 tipos: consonantal, nasal e vocálica. A harmonia consonantal eu já apresentei no vídeo sobre assimilação e dissimilação, então aqui vou mostrar só um exemplo a mais. Em bucuço ocorre a harmonia de líquidas, onde R e L não podem coexistir na mesma palavra. Se uma palavra possui um R nela, qualquer L que pudesse existir é convertido num R também. Veja, por exemplo, as palavras terrela, limila e lila, que possuem o sufixo ela ou ila com um L. Agora, se houver um R na palavra, esse sufixo muda o L para R também, como em reberra, carrira, resierra. Agora vamos falar sobre a harmonia nasal. Esse é um fenômeno em que a nasalidade é transmitida por longas distâncias pela palavra. E isso costuma afetar tanto vogais quanto consoantes. Porém, nem todas as consoantes que a língua possui são afetadas. Ou seja, algumas consoantes não sofrem nasalização. Essas consoantes não afetadas podem ser opacas ou transparentes à nasalização. Opacas ou transparentes? Como assim? A gente vai entender isso pegando exemplos de línguas que possuem harmonia nasal. Nosso primeiro exemplo é o gaélico escocês de Applecross. Nessa língua, uma vogal nasal tônica dissemina sua nasalidade pela palavra a partir dela, nos 2 sentidos. Veja essas palavras de exemplo. Lange, sonri, chenevar. Perceba como a nasalidade se espalha pela palavra inteira. Todas as vogais e consoantes da palavra se nasalizam. Mas agora note esses exemplos. Strange, Koenspark, minister. Perceba que, quando a onda de nasalidade atinge uma consoante oclusiva, seja seguindo para frente ou para trás, a nasalização é barrada. A oclusiva não recebe nasalização e também não permite que a nasalização continue além dela. Ou seja, as oclusivas são consoantes opacas nessa harmonia nasal. Então a gente pode definir consoantes opacas como aquelas que não são afetadas pela nasalização e que bloqueiam seu espalhamento além delas. A harmonia nasal também ocorre no sundanês. Nela, uma consoante nasal dissemina a nasalidade progressivamente, ou seja, para frente, para tudo que é pronunciado depois dela. Mas essa nasalidade só se espalha por vogais e consoantes glotais. Todas as outras consoantes são opacas. Veja os exemplos. Nhayan, kumaha, ngayak. No primeiro exemplo, como a palavra é formada apenas por vogais e consoantes nasais, tudo é nasalizado. Na segunda palavra, vemos que a nasalização só se estende progressivamente a partir do M em diante. A sílaba antes do M não é nasal. Note como a nasalização passa por cima do H e o nasaliza junto. No último exemplo, a nasalização é bloqueada pela aproximante Ya, que é então uma consoante opaca nessa língua. Agora vamos analisar o Guarani, provavelmente a língua mais famosa a possuir harmonia nasal. No Guarani, a nasalização é causada por vogais nasais tônicas e por consoantes oclusivas pré-nasalizadas. Ela segue nas 2 direções quando é causada por uma vogal nasal tônica, mas apenas regressivamente quando é causada por uma oclusiva pré-nasalizada. A nasalização é bloqueada por sílabas tônicas com vogal oral. A gente pode dizer que essas sílabas são opacas, então. Vamos ver exemplos. Romboatá. Note que aqui a nasalização foi causada pela consoante pré-nasalizada mbá e se espalhou regressivamente, nasalizando as consoantes e vogais antes dela, mas não progressivamente. O peixano. Veja aqui que a sílaba tônica secundária, ro, por ter uma vogal nasal, começa a espalhar a nasalidade. Mas aí a sílaba pei, por ser tônica e ter uma vogal oral, impede que a nasalização siga ainda mais para trás. O mesmo vemos em Inhacanacu. O can, com vogal nasal, espalha a nasalidade para todos os lados e é bloqueado apenas pela sílaba tônica final com vogal oral. Mas agora perceba o K no começo da sílaba nasal a partir de onde a nasalização se espalhou. Ele não bloqueou a nasalização, certo?
ela se espalhou além dele, então ele não é uma consoante opaca. Mas ao mesmo tempo ele também não foi nasalizado. A nasalização passou por ele sem afetá-lo e sem ser bloqueada por ele. Esse K, então, é uma consoante transparente. O mesmo acontece com Romoporan, onde o P não bloqueia a disseminação da nasalização, mas também não nasaliza. Então, consoantes transparentes são aquelas que não são afetadas pela nasalização nem bloqueiam seu espalhamento além delas. E vamos falar então do tipo de harmonia mais famoso de todos, a harmonia vocálica. Ela se caracteriza pela assimilação de determinada qualidade por todas as vogais ao longo de uma extensão, geralmente uma palavra inteira. Isso indica que todas as vogais numa palavra, ou parte de uma palavra, precisam compartilhar a mesma característica, como posteridade, posição da raiz da língua, arredondamento ou outros aspectos. O húngaro é um clássico exemplo de língua com harmonia vocálica. Nele, as vogais dentro de uma palavra precisam concordar em posteridade, ou seja, ou precisam todas ser anteriores ou todas posteriores. Vamos ver uns exemplos. Videktől, örömnek, hegedűnél. Perceba como aqui todas as vogais são anteriores, sem exceção. Várostól, mókusnak, harangnál. Aqui, por outro lado, todas são posteriores, sem exceção. Mas agora veja isso. Kávénak, bulival. Perceba como temos dois tipos de vogais coexistindo nessas palavras, anteriores e posteriores. A harmonia vocálica do húngaro sempre se espalha do começo da palavra para o final. Então a gente pode ver que as duas palavras começam com uma vogal posterior na primeira sílaba e terminam com uma vogal posterior na última também. Mas o E na primeira palavra e o I na segunda não foram afetados pela harmonia, mas não a bloquearam também. Apesar de normalmente serem vogais anteriores, tanto o E quanto o I são transparentes. Quando aparecem numa palavra com vogais posteriores, se não forem a primeira vogal da palavra, não são elas que causam a harmonia e apenas continuam ali, deixando a harmonia seguir através delas sem serem afetadas. Agora veja esse outro exemplo. Parfümnek. Apesar de a palavra começar com uma vogal posterior, ela termina com uma anterior. O culpado disso é a vogal U. Vogais anteriores arredondadas em húngaro não são afetadas pela harmonia causada por vogais posteriores, mas também impedem a harmonia de seguir em frente e, na verdade, começam uma harmonia nova elas mesmas. Assim, vogais anteriores arredondadas são opacas em húngaro. Elas não são afetadas pela harmonia e também a bloqueio. Em Akan, nós encontramos harmonia vocálica relacionada à posição da raiz da língua. Posição da raiz da língua? Eu ainda vou fazer um vídeo só sobre isso um dia, eu espero. Mas basicamente as vogais em línguas com harmonia desse tipo se dividem em dois grupos dependendo de a raiz da língua estar avançada ou não. E é exatamente isso. Você empurra a raiz da língua para frente, aumentando a abertura da faringe. E isso acaba fazendo a língua se levantar mais dentro da boca também. Então, vogais com raiz avançada são mais fechadas que suas contrapartes sem raiz avançada. Compare as vogais E e I. Note como em I, a base da língua, lá na faringe, parece estar mais para frente que em E. I, E. O mesmo acontece com A versus E. Em E, a raiz da língua fica um pouco mais para frente. E, A. Em O versus O, a mesma coisa. Em O, a raiz está mais para frente. O, O. Então, em Akan, as vogais se classificam em dois grupos. As com raiz avançada, E, I, O, U, e as com raiz retraída, A, E, O, U. Pela harmonia vocálica, as vogais dentro de uma palavra precisam ser todas de um tipo ou de outro. Exemplos de palavras: efie, efie, ade, ade, ou, ou, bossome, eturo. Mas nem todas as línguas com harmonia vocálica de raiz da língua possuem todas as vogais com contrapartes dos dois lados. Em Wolof, por exemplo, as vogais de raiz avançada são E, O, I, U, enquanto as de raiz retraída são A, E, O. As vogais I e U, apesar de serem de raiz avançada,
são transparentes quando dentro de uma palavra com vogais de raiz retraída. Veja os exemplos. Tohileen, Tekkileen, Senuon, Teruon. Existem ainda outros tipos de harmonia vocálica, em especial a harmonia vocálica de arredondamento. Mas esse tipo costuma acontecer junto com um desses dois outros tipos apresentados aqui e causa um sistema um tanto complexo demais. Então acho melhor deixar isso para outra ocasião. Para não perder esse vídeo quando ele sair, se inscreva. Ah, e claro, ao se inscrever, ative também as notificações, né? Assim você fica sabendo assim que os vídeos novos saem. E vocês fazem ideia do tempo que eu gasto pesquisando para esses vídeos, depois fazendo roteiro, montando as apresentações, gravando e editando? É tempo bagarai, e eu ainda não ganho absolutamente nada com isso. Então pensa aí na possibilidade de me apoiar com R$1 que seja, para que eu consiga ao menos pagar pela energia que eu gasto usando meu computador para fazer os vídeos, porque eu não ganho o suficiente nem para isso no momento. Se você não quer mesmo me dar absolutamente nada de dinheiro, pelo menos ajuda a aumentar o alcance do vídeo com curtidas, comentários e compartilhamentos, vai? E me segue também lá no Instagram. Obrigado por ao menos ter ficado até aqui para aumentar a retenção do vídeo. Até a próxima!